Um abraço aí pro Bubu, Pedro, fã de esporte, Gaciba que vai estar com a gente. É bem na linha do que os companheiros falaram, né? É um resultado ótimo, a gente está vendo aí, né? Aí é os números do Gabigol, né? Um resultado muito bom, espetacular, ainda mais nas circunstâncias que foi. Conseguir o gol da vitória no finalzinho do jogo, num segundo tempo muito ruim do Flamengo, um segundo tempo bom, mas oscilou demais. No segundo tempo foi bem aquém. Para mim, até o Curitiba fez um segundo tempo melhor do que o do Flamengo. Vem um resultado que aí a gente falando em resultado tá bom, né? Sobe mais ali um pouquinho, tá no G4, muito distante do Botafogo, mas Botafogo empatou, então tira um pouquinho essa vantagem, ainda é muito ampla, né, do Botafogo, mas vai ter o confronto entre os dois, tem coisas para acontecer no campeonato. Mas o que me chama a atenção para dizer que acho muito difícil alcançar o Botafogo é o futebol que o Flamengo joga. Vi aí os companheiros falando, né, que está na conta dos jogadores, mas para mim está muito mais na conta do treinador. É um treinador, para mim, comum, um treinador normal, muito valorizado, até por nós da imprensa, principalmente a imprensa brasileira, valoriza demais o Sampaoli, e eu acho ele um treinador muito normal. Só ver as substituições que ele fez hoje, que para mim, assim, 6 por meia dúzia, às vezes ele confunde todo mundo, ele tira o Gabigol para botar o Luiz Araújo, aí depois ele tira o Bruno Henrique para botar o Pedro. 6 por meia dúzia, não vejo evolução no trabalho dele, não vejo um Flamengo consistente, não vejo um Flamengo se impondo. O Flamengo vence porque tem um elenco espetacular. Aí numa pancada aí do Gerson, numa jogada do Arrascaeta, num bom jogo, ótimo jogo do Bruno Henrique no primeiro tempo, mas no segundo tempo não foi bom. Aí o Flamengo chega, porque os concorrentes também têm limitações. Você vê o Curitiba. Se o Curitiba tem um pouquinho mais de qualidade, ganha o jogo, ganha o segundo tempo. Ele toma o gol quando a posse de bola é dele, saindo num contra-ataque, acabando o jogo, um passe no meio campo. Aí é que sai a jogada para o Gerson acertar esse belíssimo chute. Agora, ganha porque tem jogadores diferenciados e que no momento, com a falha do adversário, consegue individualmente vencer jogos. Não pela mão do treinador, que eu acho, volto a falar, é um treinador normal, super valorizado, muito aqui no Brasil. Eu falei isso essa semana também, e eu concordo com o Zinho, acho que não... Mas eu acho que criticar os jogadores não é dizer que o São Paulo é bom. O trabalho de São Paulo é limitado. Não, mas aí a gente é para mostrar que não é só o trabalho dele que é limitado. Não, mas eu acho o Felipe Luiz é limitado, a falha do Fabrício Bruno é determinante no segundo tempo. Não é que o São Paulo seja bom, é que os jogadores também vivem em momento limitado com o técnico. Mas quem salvou o Flamengo hoje não foi a qualidade individual dos jogadores? Mas aí você está topando com o risco todo jogo. Porque um jogo o Gerson pode colocar a bola na caixa. Um jogo o Arrascaeta pode decidir. Um jogo o Felipe Luiz pode deixar na mão. Um jogo o Fabrício Bruno pode falar. Então você está o tempo inteiro negociando com o risco. E o Flamengo deveria ser muito mais. Não, mas pelos aí jogadores a gente tá e pelo treinador que também. Não tem conjunto, não é isso? Não tem. E aí isso já está falado. Eu acho que não tem. Porque, Bruno, quando eu tô com o Zinho, quando ele fala do trabalho limitado de Sampaoli. Porque você falar que é uma transição ali em abril, beleza. Em maio, junho é início de processo, beleza. Passa julho. A gente chega a metade de agosto e você vê muito pouco. O que você vê de Sampaoli é um time que ataca, mas não pelo brilhantismo de um conjunto organizado por ele, pelo brilhantismo técnico individual. E defende muito mal. O Flamengo defende muito mal desde o início do ano. A troca o São Paulo não resolve. Então, acho que é um combo, é um pacote. Acho que os jogadores vivem um momento técnico complicado. Jogadores que eu digo porque o Gabigol foi bem hoje? Não foi. A meu ver, não foi bem, mas fez um gol de pênalti. O Arrascaeta pode decidir? Pode, mas ele não brilha todo jogo. O Gerson pode fazer um golaço, mas vinha mal até a hora do gol. O Gerson vinha mal hoje. Andou em campo e passa para o lado e dá um carrinho sem necessidade na frente da área, toma um cartão amarelo. Só que tem muita qualidade ali. Essa qualidade pode decidir. Só que a falha lá atrás também... O Bubu comentava, o 3-2 poderia ter sido pro Curitiba, no final do jogo. Curitiba jogando muito mais bola ali na reta final, na metade final do segundo tempo. Então você está o tempo inteiro negociando com risco. Estou com o Zinho, pelo trabalho limitado do Sampaoli, mas também, não é que uma coisa anula a outra, mas também pelo momento complicado de muitos jogadores. Você não vê evolução também, Bubu, no trabalho do Sampaoli? Eu vejo um time inconstante. Eu acho que oscila muito. Você vai pegar alguns bons jogos do Flamengo de São Paulo contra o Fluminense, Copa do Brasil, contra o Grêmio. Teve um momento que o próprio São Paulo admitiu que o Flamengo era um time de Copas, né? Que o rendimento dos jogadores parecia até que... Mas ele dizia que não queria isso, né? Não queria isso, mas assim... Os jogadores por e isso. A imprensa também falava isso. Tipo assim, ou pelo menos jogava dessa forma. Atletas do Flamengo parecem ter uma predileção por jogos de Copa. Isso. Escolhem partidas ou clássicos e tal.
né, que tem mais visibilidade ou mais importância, mais relevância para render melhor. Só que o que acontece? O Flamengo já caiu da Libertadores, que era a competição mais relevante, e naquela oportunidade a gente não viu o Flamengo de Copas, nem na Copa Libertadores, né? Não mesmo. Não foi lá para Assunção quando foi eliminado. Então, eu acho assim, essa história, eu já defendi o São Paulo nesse sentido. Ah, mas o São Paulo mexe muito no time. Tem 30 jogos, 30 escalações diferentes. Muitas vezes é por conta de lesão, de suspensão, né? A convocação não tem tido muito assim. Mas ele já utilizou, se não o mesmo time, acho que já utilizou o mesmo 11 inicial, não de forma consecutiva, mas ele já tem mais ou menos o mesmo time. Você sabe que o Pedro é reserva? Tem gente que adora o Pedro, que gostaria de ver o Pedro na seleção brasileira de novo, como você vê na Copa do Mundo. O São Paulo não é tão fã desse tipo de jogador, de centroavante, de cara de referência. Mas e o Ayrton Lucas? O Ayrton Lucas é um jogador que ofensivamente esteve muito bem. E a dupla de zaga, qual é? E o Everton Ribeiro é titular ou não? Eu acho que a gente tem mais dúvidas de quem é titular do que certezas no Flamengo. Até vou fazer uma comparação com o Diniz, né? Porque, por exemplo, muitas das falhas do Flamengo hoje na saída de bola, se fosse o Diniz, o treinador, iam falar, tá vendo, é maluco, saidinha do Diniz, ó lá, kamikaze e tal, tá louco e tal. E você vê o placar do jogo, é mais ou menos muito do sampaulismo. Isso. Você faz muito gol, você cria chance, mas oferece também muitas oportunidades para o adversário. Mas você faz muito pelos valores individuais, não por ele. De negociar, de travar jogo, de ficar especulando muito. Né? Ele é mais aberto, mais... Não, mas, por exemplo, ele é um cara, não é Zinho, Pedro e Bubu, que fala que tem o amor lá pela bola. Como é que ele fala? O amor pela... Paixão pela bola. Pela pelota e tal. Hoje o Flamengo não negociou contra-ataque? Essa é a característica do que o rubro-negro gosta? Eu acho que tem uma coisa até para passar por Zinho. Uma coisa é você negociar contra-ataque e esperar o seu adversário, porque é uma ideia de jogo sua. Outra coisa é você tomar contra-ataque e receber o adversário no seu campo, porque você não consegue jogar. Ele hoje replica meio que algo que deu certo ali de início. Mas hoje ele queria ou ele não conseguia? Eu acho que muitas vezes ele não conseguiu hoje. O Flamengo hoje não estava bem no segundo tempo. Não estava bem porque o jogo se detenhava de um jeito. O Flamengo jogou, para mim, um bom primeiro tempo. Interessante, começa bem, o gol sai numa escapada de uma falha individual, combinada com uma falha de opção do Sampaoli, que é o Felipe por ali, opção dele, uma proteção ruim da linha defensiva, o trabalho dele não é bom, e uma falha individual do Felipe. Essa combinação, 1-0 para o Curitiba. O Flamengo reage rápido porque vinha bem no jogo. Consegue os 2 gols porque vinha bem no jogo. Aí, no segundo tempo, quando parece que vai jogar para ampliar e para afastar qualquer problema, o que acontece? Falha individual do Fabrício Bruno. Aí toma o gol. Aí, a partir dali, o Curitiba que chega, não é porque o Flamengo convida, é porque o Flamengo não consegue jogar. Aí, para mim, tem muito mais uma questão de... O sampaulismo está muito mais no placar do que na ideia. Porque o sampaulismo da ideia é ter a bola, construir, fazer muito gol. O sampaulismo está na questão aleatória do jogo. Qualquer coisa pode acontecer. Constrói pelo bom passe, pela boa ultrapassagem do Wesley, pênalti. Pelo pênalti, Gabriel cobra, gol. Pelo tapa do Bruno Henrique, tem muito pouco de sampaulismo, tapa do Bruno Henrique, cruzamento, gol. A patada do Gerson lá de fora, individual. Tem muito pouco de sampaulismo de construção, paixão pela bola. Tem muito de sampaulismo da bagunça defensiva, combinada com uma fase. É por aí, né, Zinho? Eu vou até mostrar os números da partida para o Zinho comentar. E quando eu falei em sampaulismo, né, números do Sampaoli, então, aí no Flamengo. Olha só, ainda dá para sonhar com o Brasileirão? O Flamengo desde a estreia do treinador. São 33 jogos, 19 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. O aproveitamento de 65% ele é bom. 60 gols marcados, 35 gols sofridos e agora, claro, essa vitória em cima do Flamengo, em cima do Coritiba no Campeonato Brasileiro. A gente está avaliando aqui, Zinho, essa questão de ser um time inconstante. Eu acho que nenhuma atividade na vida você tem sucesso se você não tiver regularidade. E é difícil você encontrar regularidade em qualquer trabalho do Sampaoli. Essa é a crítica que eu faço e vejo isso no time do Flamengo hoje, Zinho. E é a minha também. Eu concordo com os companheiros, né? Quando diz aí que ele é um cara ousado, realmente ele quer ter a bola, ele é um cara ofensivo, mostra isso ao longo da trajetória dele, da carreira dele. Não é um cara vitorioso. Não é. Não é. E é um cara de muito problema de relacionamento. Isso é nítido, é a carreira dele que diz, né? Tenho nada contra o Sampaoli, eu só acho que ele é muito valorizado para pouco que ele fez ao longo da sua carreira.
acho que foi o Bubu, né? Foi muito feliz no que ele falou. Se é o Fernando Diniz que toma sufoco, toma gol aí numa saída de bola, meu Deus, descarrega a crítica em cima do Diniz, né? E olha que eu vejo um time do Fluminense melhor ajustado. Joga junto há mais tempo, já tem uns 11 mais ou menos ideal, é aquele ali que está na cabeça do torcedor. Mas eu estou com você, Bruno. Eu acho que assim, você tem um elenco maravilhoso, um elenco com muitas opções, todo mundo quer ter isso, para num ano tão desgastante, longo, com tantas competições, você poder mesclar um jogo aqui, negociar um jogo ali. Só que assim, ele chega num Flamengo já desorganizado, já com muitos problemas, com muitas derrotas em títulos, em disputa de títulos. E ele já teve um tempo suficiente para ter esses 11 ideal, vamos dizer assim. E depois dele ter esse 11 ideal, quem está desgastado, pelo menos era assim quando eu trabalhava, né? A gente tem o 11 ideal, aquele 11 que a gente tem na cabeça como titular. Aí durante a semana você tem um departamento médico, tem um departamento de fisiologia, hoje os equipamentos, né, mede tudo isso nos atletas, vê quem está com problema de desgaste, que pode ter uma lesão ali na frente. Então você fazendo um planejamento com a sua comissão técnica, com a sua diretoria, vendo o que você tem pela frente, isso é o trabalho da comissão técnica, né? Hoje o grande treinador é o cara que tem essa gestão de tudo, né, de todo um grupo, de todo um projeto. Eu não vejo isso nele, eu vejo ele oscilando muito. Falei muito das substituições de hoje. De repente eu nem concordei com o meio-campo que ele entrou. Com o Pulgar, repetiu até. Se a gente reclama, ele até repetiu. O único jogador que entrou no time hoje foi o Wesley, que é titular do time. E aí o Varela está com problema, né? Não poderia jogar mesmo, Mateuzinho está voltando. Então, ponto para ele. Ele até repetiu o time que jogou contra o Grêmio, com a entrada do Wesley. Mas aí começa um segundo tempo, o time oscila um pouco. Para mim, ele tira o Vitor Hugo, que estava fazendo um bom jogo. Estava até encaixado ali para fortalecer esse meio-campo. O Everton Ribeiro, que perdeu muito espaço, não entra bem no jogo, né? É a opção dele, tudo bem. Mas eu acho que ele mesmo confunde um sistema de jogo que o jogador acaba não entendendo. Por isso que eu destaquei que é muito valor individual, não é o coletivo, não é o conjunto, não é o dedo dele. Eu até elogiei muito ele no jogo contra o Olímpia no Maracanã, que a mexida tática dele, que ele coloca o Bruno Henrique para ficar perto do Gabigol, dando um corredor, né? Foi o gesto que utilizou. Eu utilizaria até o Ayrton Lucas, que estava jogando naquele jogo. Foi fundamental para sair o gol, o Flamengo ganhar de 1-0. Não foi o suficiente. Então, assim, eu acho que ele tem muito material humano, ele tem muito. Ele, de todos os treinadores do Brasil, é o que tem mais opções. E, na verdade, me parece que nenhum jogador entendeu ainda. Ele falou que os jogadores não se encaixaram ao sistema dele. Ele deu essa declaração. Sim. Eu acho que, para mim, o grande treinador é o que encaixa o que ele deseja nas características dos jogadores. Ele sabia qual é a característica de cada jogador do Flamengo. O jogador que não está entendendo o sistema dele, eu acho que ele, como um gestor, ele tem que entender a característica de cada jogador e adaptar o sistema ideal para cada característica, cada potencial dos jogadores. E eu não vejo isso. E aí o pior dessa história, o que o rubro-negro mais questionou, depois também da eliminação ali para o Olímpia, é que foi recuperada a entrevista de alguns meses atrás, quando ele, para falar do trabalho do Vitor Pereira, respondeu lá no Sport TV que um treinador que não se adaptasse ao estilo dos jogadores que tem no elenco tinha um trabalho fracassado. E aí, meses depois, ele se contradiz em uma entrevista coletiva, Pedro Ivo. Morde a língua, acho que é mais um problema do trabalho de Sampaoli. E esse trabalho que não anda, não evolui, se eu não me engano, foi a pergunta que você fez para o Bubu.